Ana sempre acreditou que o amor verdadeiro poderia superar qualquer obstáculo. Com 35 anos, ela se via como uma mulher de sorte e casada com Carlos, um homem carismático e bem-sucedido, e mãe de Lucas, um adolescente de 14 anos com um futuro promissor pela frente. Eles tinham uma vida confortável em uma casa aconchegante em um bairro tranquilo, onde os risos de Lucas ecoavam entre as paredes como um lembrete constante da felicidade que compartilhavam. Todas as manhãs, Ana acordava cedo, preparando o café da manhã enquanto ouvia a risada de Lucas e a música suave que tocava ao fundo. O cheiro do café fresco se misturava ao aroma de panquecas, e a mesa estava sempre decorada com flores do jardim. Era o quadro perfeito de uma família unida, mas, por trás dessa fachada de felicidade, havia uma crescente tensão que Ana começava a sentir. Carlos, embora sempre encantador, parecia estar cada vez mais distante. Ele passava horas no trabalho, frequentemente trazendo trabalho para casa e ocupando-se com e-mails que nunca terminavam. Ana tentava entender o que estava acontecendo, mas, em vez de respostas, encontrava apenas sorrisos ensaiados e promessas de um futuro brilhante. As conversas entre eles tornaram-se superficiais, como se estivessem vivendo em mundos diferentes. Lucas, o filho, sempre foi a luz da vida de Ana. Ele era inteligente e sensível, percebendo as mudanças sutis na atmosfera familiar. Em suas conversas, Lucas tentava aliviar a tensão, fazendo piadas sobre a escola e seus amigos, mas Ana sentia que ele também carregava um peso nos ombros. Era como se ambos soubessem que algo não estava certo, mas ainda não tivessem coragem de enfrentá-lo. Uma tarde, enquanto organizava o sótão, Ana encontrou uma caixa velha cheia de lembranças do início do relacionamento com Carlos. Havia cartas, fotos e bilhetes que, uma vez, haviam trazido alegria. Ao ler algumas das cartas, Ana sentiu uma onda de nostalgia e saudade. O amor que uma vez floresceu entre eles parecia agora uma sombra distante. Ela se lembrou dos primeiros dias do casamento, das promessas feitas sob o céu estrelado e da felicidade pura que sentiam juntos. Naquela época, a vida parecia cheia de possibilidades e sonhos. Mas, à medida que os anos passavam, as responsabilidades e as pressões do dia a dia começaram a pesar sobre eles, afastando-os um do outro. Ao descer do sótão, Ana estava determinada a reacender a conexão com Carlos. Ela decidiu preparar um jantar especial naquela noite, algo que poderia trazer de volta a intimidade que sentiam. Com o coração cheio de esperança, ela passou a tarde organizando tudo, desde a comida até a decoração da mesa. Quando Carlos chegou em casa, exausto após um dia longo de trabalho, Ana sorriu e o cumprimentou com um beijo suave. Ele sorriu de volta, mas Ana percebeu que havia uma estranheza em seu olhar, uma ausência que a deixou inquieta. O jantar estava pronto, a mesa estava posta, mas a conversa parecia forçada, como se estivessem tentando preencher um vazio que crescia a cada dia. Enquanto jantavam, Ana fez perguntas sobre o trabalho, tentando se conectar. Carlos respondia, mas suas respostas eram curtas e distraídas. A ideia de que algo estava errado começou a se tornar um peso insuportável em seu coração, mas ela se recusava a aceitar que seu casamento estava à beira do colapso. Afinal, ainda havia amor, certo? No fundo, Ana sabia que precisava enfrentar o que estava escondido. E enquanto os dois se sentavam à mesa, a verdade começou a se formar em sua mente, como uma tempestade se aproximando no horizonte. Ela queria acreditar que a noite poderia mudar tudo, mas o pressentimento de que a vida perfeita estava prestes a desmoronar não a abandonava. Os dias passaram como folhas carregadas pelo vento, e Ana sentia que a conexão entre ela e Carlos se tornava cada vez mais tênue. O jantar especial que havia preparado na noite anterior não trouxe a intimidade que ela tanto desejava. Em vez disso, deixou um gosto amargo de incerteza. Com a rotina do dia a dia se instalando novamente, os sinais de alerta começaram a se acumular, formando uma nuvem pesada sobre sua cabeça. Carlos continuava a chegar tarde em casa, muitas vezes dizendo que estava atolado de trabalho ou envolvido em reuniões intermináveis. Ana tentava ser compreensiva, mas a solidão e a frustração a consumiam. Ela frequentemente olhava para o relógio, contando as horas até que ele aparecesse. A cada dia, a esperança de uma conversa profunda se dissipava, substituída por um silêncio que parecia gritar. Lucas, percebendo a mudança de humor da mãe, fazia o possível para alegrá-la.
Ele organizava pequenas atividades, como jogos em família ou idas ao cinema, mas mesmo essas tentativas eram recebidas com um sorriso forçado de Ana. Ele começou a se perguntar se algo estava errado com o pai, mas não sabia como perguntar sem causar preocupação. Uma noite, enquanto assistiam a um filme, Ana notou que Carlos estava mais interessado no celular do que na tela. Ele recebia mensagens com frequência, cada vez mais notórias, e ela se pegou observando seus gestos. As interações se tornaram um ritual, e Carlos olhava para a tela com um brilho no olhar, uma expressão que Ana não via há meses. Aquilo a deixava inquieta. O seu instinto maternal gritava que algo não estava certo. No dia seguinte, enquanto Lucas estava na escola, Ana decidiu se aventurar na internet, procurando informações sobre relacionamentos e sinais de traição. O que começou como uma busca inocente logo se transformou em um ciclo vicioso de autoafirmação e desespero. Ela leu sobre como a falta de comunicação e a desconexão emocional eram os principais prenúncios da infidelidade. A cada artigo que devorava, sua angústia crescia, solidificando suas suspeitas. Naquela tarde, Ana encontrou um bilhete de Carlos que ele havia deixado sobre a mesa. Era uma anotação sobre um compromisso de trabalho, mas havia algo na caligrafia e na forma como ele se referia a uma reunião que a fez hesitar. O tom casual e a falta de detalhes específicos aumentaram sua ansiedade. Seria realmente apenas um compromisso ou havia mais por trás daquela nota simples? Os sinais se tornavam cada vez mais evidentes. Carlos passou a usar mais perfume, e sua aparência, antes descuidada, parecia ter mudado. Ele começou a fazer exercícios regularmente, algo que nunca havia demonstrado interesse antes. Ana se questionava, seria apenas uma tentativa de se sentir melhor consigo mesmo ou havia uma razão mais profunda para essas mudanças? Em uma das noites mais difíceis, Ana se deitou ao lado de Carlos, esperando que ele se virasse e conversasse. Mas ele apenas fechou os olhos, mergulhando em um sono profundo e distante. Naquela escuridão, Ana sentiu uma tristeza avassaladora. Ela estava em uma relação que deveria ser seu porto seguro, mas estava cercada por inseguranças e desconfianças. Aquela noite, enquanto se virava de um lado para o outro, Ana decidiu que precisava conversar com Carlos. Ela não poderia mais ignorar o que sentia. No entanto, à medida que os dias se transformavam em semanas, o medo de confrontá-lo crescia. O que aconteceria se suas suspeitas fossem verdadeiras? E se ela estivesse errada? O coração dela pulsava com a incerteza, e o dilema se tornava uma carga ainda mais pesada. Com o passar do tempo, o que deveria ser uma vida perfeita começou a desmoronar diante de seus olhos. A tensão crescia a cada dia, e Ana sentia que uma tempestade se aproximava. Era apenas uma questão de tempo até que a verdade viesse à tona, e ela não sabia se estava pronta para enfrentar o que a aguardava. A semana seguinte se arrastou, cheia de pequenas interações que pareciam cada vez mais vazias. Ana estava decidida a confrontar Carlos, mas a incerteza paralisava. A ideia de perder tudo o que havia construído a aterrorizava. Contudo, ela sabia que precisava da verdade, mesmo que isso significasse enfrentar suas piores temores. Certa noite, enquanto Lucas estudava no quarto, Ana decidiu que era a hora. Carlos chegou em casa com um semblante cansado, mas ainda assim apresentava aquele sorriso que sempre havia sido sua marca registrada. Ele a cumprimentou com um beijo, mas Ana sentiu um frio na barriga ao perceber que algo estava diferente. O sorriso dele não alcançava os olhos. Com o coração acelerado, ela respirou fundo e, sem rodeios, disse: Carlos, precisamos conversar. Sinto que estamos nos distanciando, e não sei o que está acontecendo. A sinceridade em sua voz era palpável, e por um momento, o sorriso de Carlos vacilou. Ele hesitou, e Ana sentiu que o momento decisivo havia chegado. Carlos se sentou à mesa, o ambiente carregado de tensão. Ana esperou que ele falasse, mas em vez disso, ele parecia perdido em pensamentos. Após um silêncio constrangedor, ele finalmente começou: Ana, eu não sei como te dizer isso. O tom de sua voz carregava uma vulnerabilidade que a fez se sentir um pouco mais esperançosa. Mas, ao mesmo tempo, a ansiedade aumentava. Você está me deixando preocupada. O que está acontecendo?
É sobre o trabalho? Alguma coisa não está certa? Ana questionou, segurando a respiração, esperando que suas palavras pudessem abrir um espaço para a verdade. Carlos finalmente olhou nos olhos dela, e ela viu a luta interna em seu olhar. Ele parecia estar se preparando para um combate. Ana, eu tenho estado sobrecarregado com muitas coisas. A pressão no trabalho, na família e eu conheci alguém. As palavras dele caíram como uma bomba em seu peito. O mundo ao seu redor pareceu parar. Ana sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Carlos, você está me dizendo que você está me traindo. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, enquanto a dor e a traição a invadiam. Carlos se levantou e começou a andar pela sala, agindo de forma inquieta. Não foi planejado. Foi algo que aconteceu, e eu não sei como deixar isso para trás. Eu não estou dizendo que não amo você, Ana. Você sempre foi a mulher da minha vida. Mas eu me deixei levar. O estresse, a solidão, me cegaram. Ana mal podia acreditar no que ouvia. O homem que ela amava, com quem havia compartilhado tantos momentos, agora parecia um estranho. Você se deixou levar? Como você pode dizer isso? Eu tentei me conectar com você. Eu tentei te ajudar. Carlos parou de andar e olhou nos olhos dela, a dor refletida em seu próprio olhar. Eu sei. E eu sinto muito. Sinto muito por te ferir. Mas eu não posso mudar o que aconteceu. Não posso ignorar o que sinto agora. Ana queria gritar, queria chorar, queria que tudo fosse apenas um pesadelo do qual pudesse acordar. Mas a realidade era dura e fria. A traição era uma ferida profunda, uma cicatriz que nunca sararia. E quem é essa pessoa? Você a ama? Perguntou, com um nó na garganta, sabendo que a resposta poderia destruí-la ainda mais. Carlos hesitou novamente, antes de responder. É uma colega de trabalho. Não, eu não a amo, mas há algo que me atrai nela. Não sei como explicar. A declaração cortou Ana como uma lâmina. O homem que havia prometido amor eterno agora estava admitindo ter deixado sua vida se desviar. O calor do momento transformou-se em um vazio gelado. Então, o que você quer fazer agora? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Carlos olhou para ela com uma expressão de desespero. Eu não sei. Eu não sei se posso abrir mão do que temos, mas eu também não sei se posso continuar assim. Ana sentiu que o chão sob seus pés desabava. A vida perfeita que havia construído parecia um castelo de cartas, desmoronando a cada palavra. Ela precisava de um tempo para processar tudo, para entender como seguir em frente, se é que ainda havia um caminho. A tensão no ar era palpável, e Ana sentiu como se uma barreira invisível a separasse de Carlos. Após a revelação, o silêncio pairou entre eles, pesado como uma tempestade prestes a eclodir. A dor no coração de Ana crescia a cada segundo, e as emoções conflitantes a impediam de pensar claramente. Sem saber o que fazer a seguir, ela decidiu sair para respirar um pouco. Enquanto caminhava pelas ruas desertas, Ana se sentia perdida em um turbilhão de sentimentos. A escuridão da noite parecia refletir sua alma dilacerada. As luzes da cidade piscavam como as memórias felizes que agora pareciam tão distantes. Para onde ir? O que fazer? A resposta não vinha, e sua mente estava sobrecarregada. Foi quando, sem intenção, ela passou por um pequeno café, onde a música suave escapava pelas portas abertas. O lugar estava quase vazio, exceto por um homem sentado sozinho em uma mesa no canto, engrossando o café com um olhar distante. Algo naquele estranho chamou sua atenção. Ele parecia tão solitário quanto ela. Ana hesitou, mas a solidão a puxou para dentro do café. Ela pediu um café e, enquanto esperava, não pôde deixar de olhar para o homem. Havia algo familiar em seu rosto, mas ela não conseguia identificar o que. Quando seus olhares se cruzaram, ele sorriu suavemente, um gesto que, por um momento, aliviou a tensão em seu coração. Parece que você também está passando por um momento difícil, ele disse, quebrando o silêncio entre eles.
A voz dele era suave e reconfortante. Ana hesitou antes de responder, mas algo sobre ele a fez sentir que poderia se abrir. Você poderia dizer assim: acabei de descobrir que meu marido me traiu. O homem pareceu surpreso, mas não em um sentido negativo. Ele acenou com a cabeça, como se entendesse perfeitamente. Sinto muito por isso. A traição é uma das coisas mais difíceis de lidar. É como um golpe que desarma toda a sua segurança. Ana assentiu, sentindo uma conexão inesperada com ele. Eu me sinto completamente desolada. Eu não sei como seguir em frente. Eu também já passei por algo semelhante. Às vezes, a vida nos leva a lugares que não esperamos. Mas é nos momentos mais sombrios que encontramos nossa força interior, ele respondeu, seus olhos refletindo uma profunda sabedoria. Intrigada por sua visão, Ana perguntou, como você conseguiu superar isso? Ele sorriu, lembrando-se do próprio passado. Com o tempo, aprendi que a dor é inevitável, mas também é uma oportunidade de crescimento. Cada ferida pode nos ensinar algo, mesmo que na hora não consigamos ver. As palavras dele ressoaram em Ana, como se estivesse ouvindo a resposta que tanto procurava. O café se tornou um espaço de desabafo, onde ela sentiu que podia ser vulnerável sem o peso do julgamento. Enquanto conversavam, Ana percebeu que, embora a dor estivesse presente, havia uma centelha de esperança se formando. Após algumas horas de conversa, o homem se apresentou. Desculpe, sou Daniel. E você? Ana, ela respondeu, um sorriso suave surgindo em seu rosto. Obrigada por me ouvir, Daniel. Eu realmente precisava disso. Estamos todos aqui para nos apoiar, mesmo que de formas inesperadas. Se precisar de alguém para conversar, estou por aqui, ele disse, oferecendo seu número. Ana hesitou por um instante, mas a sensação de liberdade que experimentou ao falar com ele a encorajou a aceitá-lo. Depois de se despedirem, Ana caminhou de volta para casa, sentindo-se mais leve. O encontro com Daniel foi como um raio de sol em um dia nublado, e ela percebeu que havia mais na vida do que a dor que a cercava. As lições que ele compartilhou ecoavam em sua mente, e a ideia de que a superação era possível começou a tomar forma. Quando chegou em casa, Carlos estava assistindo à televisão, distraído. Ana se sentou ao lado dele, mas a tensão ainda estava presente. O que ela sentia por Daniel não era amor, mas uma lembrança de que havia vida além de sua dor. Ela precisava processar tudo, mas agora havia uma faísca de esperança, uma possibilidade de renascimento. A manhã seguinte trouxe uma nova luz à vida de Ana. Embora a ferida da traição de Carlos ainda estivesse fresca, ela sentia uma determinação crescente em seu interior. O encontro com Daniel no café havia acendido uma chama de esperança e a lembrança de que ela não era definida apenas por suas dores. Com um novo foco, Ana decidiu que era hora de cuidar de si mesma e explorar suas próprias paixões. Durante o café da manhã, Ana observou Lucas, que comia distraído enquanto assistia a um desenho animado. Ela se lembrou de como havia perdido partes de si mesma ao longo dos anos, absorvida nas responsabilidades de ser esposa e mãe. No fundo de sua mente, uma ideia começou a tomar forma, ela precisava redescobrir quem era. Lucas, ela disse, quebrando o silêncio. O que você acha de fazermos algo diferente neste fim de semana? O garoto olhou para cima, surpreso, mas logo sorriu. Como assim, mamãe? O que você tem em mente? Eu estava pensando em fazer uma trilha. A gente poderia explorar a natureza, respirar ar fresco e aproveitar o tempo juntos. A ideia de se reconectar com Lucas e com o mundo exterior a animou. Isso parece incrível. Eu adoro natureza. Lucas exclamou, e Ana percebeu que ele também poderia se beneficiar de um tempo fora de casa, longe das telas e da rotina. Após o café, Ana se sentiu revitalizada. Com Lucas animado para a aventura, ela começou a planejar o que levaria. Escolheu lanches saudáveis, água e, claro, uma pequena mochila para as coisas de Lucas. Enquanto arrumava, pensou em como a trilha poderia não ser apenas uma atividade de lazer, mas um passo significativo na direção de sua própria jornada de autodescoberta.
Ao longo da semana, Ana se dedicou a explorar novos interesses. Ela se inscreveu em uma aula de yoga, uma prática que sempre desejou experimentar, mas que nunca teve coragem. As aulas se tornaram um espaço seguro onde ela podia se reconectar com seu corpo e mente, permitindo-se sentir a dor e a libertação que cada pose oferecia. Um dia, enquanto praticava uma postura desafiadora, Ana sentiu uma onda de emoção invadir seu corpo. Era como se a yoga estivesse ajudando a liberar as emoções reprimidas. Ao final da aula, ela sentiu que havia dado um pequeno passo em direção à cura. Ao longo da semana, os dias se tornaram mais leves, e Ana começou a redescobrir as pequenas alegrias da vida. O dia da trilha chegou, e Ana acordou cedo, cheia de entusiasmo. Lucas estava pulando pela casa, vestindo suas botas de caminhada. A energia contagiante dele a fez sorrir, e juntos, partiram em direção ao Parque Nacional nas proximidades. Enquanto caminhavam pelas trilhas cercadas por árvores imensas e o canto dos pássaros, Ana percebeu como a natureza tinha um poder curativo. O ar fresco preenchia seus pulmões e cada passo era uma afirmação de vida. Lucas corria à frente, rindo e explorando, enquanto Ana o seguia, sentindo-se mais viva do que nunca. À medida que avançavam, eles encontraram um pequeno riacho. Lucas ficou encantado, e Ana não resistiu a se juntar a ele. Eles riram, brincaram na água e, por um momento, toda a dor que ela carregava parecia distante. Ali, naquele lugar mágico, Ana começou a perceber que a vida continuava, mesmo em meio à tragédia pessoal. No caminho de volta, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Ana sentiu um profundo sentimento de gratidão. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas naquele instante, sentia que estava no caminho certo. A jornada de autodescoberta ainda estava apenas começando, mas a cada dia que passava, Ana estava se tornando mais forte e mais confiante. E, embora Carlos ainda estivesse em sua vida, ela começava a se perguntar se ainda o queria ao seu lado. O que ela realmente desejava? A resposta ainda estava em sua mente, mas, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia capaz de buscá-la. Nos dias seguintes à trilha, Ana começou a se sentir diferente. Sua confiança estava em ascensão, e a liberdade que experimentara ao lado de Lucas encorajava a refletir sobre suas escolhas. Ela se pegou pensando em Carlos frequentemente, mas não com a mesma intensidade de dor. Havia um espaço na sua mente para ponderar o que ela realmente queria da vida. Certa noite, enquanto jantavam juntos, Carlos fez um comentário que a fez hesitar. Eu estou pensando em ir ao bar com alguns amigos hoje à noite. Você se importa de ficar com Lucas? A pergunta era comum, mas a forma como ele falava deixou incomodada. Era como se ele não percebesse a profundidade da dor que causará. Ana respirou fundo, sentindo uma onda de emoções conflitantes. Carlos, precisamos conversar sobre nós, disse ela, sua voz firme, mas seu coração acelerado. Ele olhou surpreso, e o clima entre eles mudou instantaneamente. Sobre o que? Ele perguntou, defensivo. Sobre o que aconteceu. Sobre a sua traição. Não podemos simplesmente ignorar isso. Ana sentiu um nó na garganta, mas a determinação a impulsionou. Era hora de expor suas verdades. Carlos pareceu hesitar, e Ana percebeu que ele sabia que essa conversa era inevitável. Ana, eu não sei se estou pronto para isso, ele respondeu, a insegurança em sua voz era clara. Eu também não sei se estou pronta, disse Ana, mas preciso entender o que aconteceu e como você se sente. Eu mereço isso. O tom de sua voz era firme, e ela estava decidida a não recuar. Carlos finalmente suspirou, sua expressão revelando um misto de arrependimento e confusão. Eu cometi um erro. Eu não queria que isso acontecesse, mas a verdade é que eu estava me sentindo perdido, e essa outra pessoa me deu uma saída temporária. As palavras dele feriram Ana, mas ao mesmo tempo, ela sentiu uma estranha empatia. Você não pensou em como isso me afetaria? Como isso afetaria Lucas? Perguntou ela, a frustração crescendo. Eu não pensei. Eu não pensei em nada. Eu só queria escapar da pressão, ele disse, os olhos baixando. Eu não sabia como lidar com tudo.
Eu estava com medo de perder você e fui estúpido. Ana respirou fundo, absorvendo a confissão dele. O que ele dizia era doloroso, mas também revelador. Ele não era o único que se sentia perdido, ela também tinha se perdido em sua vida. Você pode querer me perdoar, mas a verdade é que eu não posso simplesmente esquecer o que você fez. Isso não é apenas sobre nós, Carlos. É sobre quem eu sou agora e o que quero para o meu futuro. Carlos a olhou, seus olhos cheios de dor e compreensão. O que você quer? Ela hesitou, buscando as palavras que realmente quisesse dizer. Eu quero encontrar minha própria felicidade. Eu não posso viver apenas como sua esposa ou como mãe. Preciso redescobrir quem eu sou, e isso pode significar estar sozinha. Não sei se consigo continuar assim, sabendo que você foi capaz de me trair. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Carlos. Por favor, não faça isso. Eu me arrependo profundamente. Eu amo você, Ana. A declaração o pegou despreparado, mas Ana não se deixou levar. O amor não era suficiente para curar a ferida que ele havia causado. Carlos, amar alguém não significa ferir essa pessoa. Eu preciso de tempo. Tempo para pensar, para sentir. Tempo para me reconstruir. Carlos assentiu, a expressão de dor se transformando em aceitação. Eu entendo. Vou respeitar seu espaço, mas por favor, não se esqueça de que estou aqui. Eu quero corrigir isso. Ana sentiu um misto de tristeza e alívio. Era uma conversa difícil, mas finalmente, uma verdade estava sendo exposta. Ao terminar a conversa, ela se sentiu mais leve, como se parte da pressão que a oprimia tivesse sido liberada. O que aconteceria a seguir ainda era incerto, mas ela estava finalmente começando a recuperar seu próprio poder. Enquanto se afastava dele, Ana percebeu que estava fazendo progressos. O confronto final não era o fim, mas um novo começo. Agora, mais do que nunca, ela estava determinada a seguir em frente, em busca de seu próprio caminho e de sua própria felicidade. Após a conversa intensa com Carlos, Ana se sentiu dividida entre a dor e a libertação. Ela havia colocado em palavras o que precisava ser dito, mas agora, as consequências de suas decisões começavam a se manifestar em sua mente. Decidida a dar um passo em frente, Ana decidiu sair e dar uma volta pelo parque onde havia encontrado Daniel. Precisava de ar fresco, e a ideia de encontrar um amigo que a entendesse parecia reconfortante. Enquanto caminhava pelo parque, Ana refletiu sobre tudo o que havia acontecido. A sensação de liberdade que sentirá após a trilha com Lucas ainda pulsava dentro dela. Agora, com o peso da conversa com Carlos, ela estava ansiosa para ver Daniel novamente. Ele era uma presença refrescante, alguém que a fazia se sentir vista e ouvida. Quando Ana chegou ao parque, a brisa suave e o canto dos pássaros a receberam calorosamente. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um dourado suave. Ana avistou Daniel sentado em um banco, imerso em um livro. O coração dela acelerou. Ele levantou os olhos, ao vê-la, sorriu de forma calorosa. Oi, Ana. Que bom que você veio, disse ele, fechando o livro e se levantando para cumprimentá-la. Como você está se sentindo? Melhor, eu acho. Tive uma conversa importante com Carlos, respondeu Ana, hesitante, mas também aliviada por poder compartilhar isso com alguém que a ouvia de verdade. E como foi? Daniel perguntou, com sinceridade nos olhos. Ela respirou fundo, tentando reunir suas palavras. Foi difícil. Mas finalmente pude expressar como me senti. Agora, preciso de um tempo para pensar sobre o que quero. Não sei o que vai acontecer, mas sinto que estou começando a me encontrar novamente. Daniel assentiu, demonstrando compreensão. Isso é incrível, Ana. Às vezes, precisamos enfrentar nossas verdades para realmente crescer. Estou aqui para o que você precisar. Enquanto conversavam, Ana percebeu o quanto se sentia confortável na presença de Daniel. Ele era gentil, atencioso e parecia genuinamente interessado em sua felicidade.
A tensão que ela carregava se dissipou gradualmente, e eles passaram a compartilhar histórias e risadas, como amigos de longa data. No entanto, a amizade entre eles era tingida de uma sensação nova, quase mágica. Quando Daniel olhou nos olhos dela, Ana sentiu algo diferente. Uma conexão que ia além da amizade. Ela rapidamente se reprimiu, temendo que seus sentimentos por ele fossem impróprios ou precipitados. Não posso me deixar levar por isso agora, pensou. Você sabe, Daniel começou, se precisar de um lugar para desabafar ou apenas alguém para conversar, estou aqui. Eu me importo com você, Ana. As palavras dele tocaram seu coração de uma maneira inesperada. Obrigada, Daniel. Eu realmente aprecio isso, ela respondeu, sentindo-se grata por ter alguém assim em sua vida. Com o tempo passando, Ana e Daniel decidiram dar uma volta pelo parque. Enquanto caminhavam, ele contou sobre seus projetos e aspirações, revelando um lado mais pessoal e vulnerável. Ana percebeu como ele tinha sonhos, ambições e uma paixão pela vida que a inspirava. Aquela conexão era reconfortante e animadora, um lembrete de que ainda havia alegria e esperança no mundo. Ao chegarem a um mirante, Ana parou e observou o pôr do sol, a beleza do horizonte a fazendo sentir-se leve. Daniel ficou ao seu lado, e por um momento, o mundo ao redor parecia desaparecer. Sabe, Ana, a vida é cheia de reviravoltas. Às vezes, precisamos nos perder para nos encontrar de novo. E você está se encontrando, ele disse, sua voz suave. Ana olhou para ele, os olhos brilhando. Você acredita nisso? Com certeza. E você está fazendo um ótimo trabalho. Ele sorriu, e naquele sorriso havia algo que a fez sentir que tudo era possível. O instante em que seus olhares se cruzaram foi carregado de emoção. Ana podia sentir a tensão, uma mistura de amizade e algo mais profundo. Mas, ao mesmo tempo, uma voz interna a lembrava de que estava em um momento de transição. Decidiu, então, manter a conversa leve e amigável. Era cedo demais para explorar essa nova sensação. Vamos aproveitar este momento, disse ela, sorrindo. E celebrar nosso reencontro. Daniel riu e assentiu. Juntos, assistiram ao sol se pôr, as cores vibrantes tingindo o céu, enquanto o futuro se desenrolava diante deles, cheio de promessas e possibilidades. Ana sentiu que, independentemente do que acontecesse com Carlos, ela estava finalmente encontrando seu caminho de volta a si mesma. O reencontro com Daniel foi um bálsamo para Ana, uma pausa refrescante em meio ao turbilhão emocional que vivia. A sensação de liberdade que ela experimentou ao lado dele a encorajou a continuar explorando seu próprio caminho. No entanto, os dias que se seguiram foram preenchidos por um novo desafio e a necessidade de tomar decisões difíceis sobre seu futuro. Ana voltou para casa após a noite no parque com uma mente agitada. Carlos ainda estava lá, mesmo que a conversa sobre o relacionamento tivesse lhe proporcionado um novo senso de clareza. O que ela realmente queria? Estava disposta a perdoar, mas a confiança quebrada a deixava hesitante. O amor que uma vez sentirá por Carlos agora coexistia com a dúvida e o medo. Durante a semana, Carlos tentava mostrar seu arrependimento de maneiras sutis. Ele fazia o jantar, tentava estar presente com Lucas e, por momentos, parecia querer realmente se redimir. Mas Ana não conseguia ignorar a sensação de que, por mais que ele tentasse, havia uma lacuna que não poderia ser preenchida apenas por gestos. A traição ainda estava fresca em sua mente, um lembrete constante de que seu casamento estava mais frágil do que nunca. Uma noite, enquanto Lucas dormia, Ana decidiu que precisava de um tempo para pensar. Pegou um caderno e começou a anotar seus sentimentos e preocupações. O que eu realmente quero, e escreveu. Eu quero ser feliz, mas o que isso significa agora? As palavras começaram a fluir, e à medida que escrevia, ela começou a perceber que a resposta não era simples. Depois de refletir, Ana decidiu que era hora de se encontrar com Daniel novamente. Não apenas para explorar os sentimentos que surgiram entre eles, mas também para entender o que significava ter alguém ao seu lado que a apoiava sem julgamentos. Daniel era um amigo que parecia enxergar além de sua dor, e ela precisava de alguém que pudesse dar a perspectiva que faltava em sua vida. No dia seguinte, Ana enviou uma mensagem a Daniel.
Oi. Você tem um tempo para se encontrar? Gostaria de conversar. Ele respondeu rapidamente, e logo marcaram um café no mesmo local em que haviam se reencontrado. Quando chegou ao café, Ana encontrou Daniel já esperando. Ele a cumprimentou com um sorriso acolhedor, e ela sentiu que sua ansiedade diminuía. Oi, Ana. Que bom te ver novamente, disse ele, puxando uma cadeira para que ela se sentasse. Oi, Daniel. Obrigada por vir, ela respondeu, um sorriso tímido se formando em seu rosto. Assim que se acomodaram, Ana percebeu que precisava ser honesta sobre o que estava passando. Eu tenho refletido muito sobre minha vida e sobre o que aconteceu com Carlos. Eu me sinto perdida. É compreensível, Daniel disse, seu olhar cheio de empatia. É uma situação difícil, e você não precisa se apressar em tomar decisões. O que você realmente quer neste momento? Ana hesitou, mas a sinceridade na voz dele a encorajou. Eu quero encontrar um caminho que seja certo para mim, mas sinto que estou sendo puxada em várias direções. Carlos quer se redimir, e eu sei que ele se arrependeu, mas eu não posso simplesmente ignorar a traição. E então tem você, e a última frase ficou no ar, e Ana percebeu o peso de suas palavras. Daniel a olhou atentamente, como se estivesse avaliando a situação. Ana, eu estou aqui para te apoiar. Independentemente do que você decidir, você deve sempre priorizar seu bem-estar. Você não está sozinha nessa. Acalentada pela compreensão dele, Ana começou a se abrir mais. Às vezes, sinto que estou em um ciclo vicioso. Quero perdoar Carlos, mas tenho medo de que isso me prenda a um relacionamento que já não me faz feliz. Daniel assentiu, a seriedade em seu olhar mostrando que ele levava suas palavras a sério. É normal ter essas preocupações. O perdão é um passo, mas também é fundamental avaliar se o relacionamento ainda vale a pena. O que você acha que precisa para se sentir em paz? Ana respirou fundo, sentindo a tensão se dissipar um pouco. Preciso de tempo. Tempo para me entender e descobrir o que eu realmente quero. Quero me sentir livre para fazer escolhas sem me sentir culpada. Daniel sorriu, sua expressão calorosa e solidária. Então, faça isso. Dê a si mesma a permissão de se afastar e explorar o que a faz feliz. Às vezes, as melhores decisões vêm do espaço que criamos para nós mesmos. Ao ouvir suas palavras, Ana sentiu uma onda de gratidão. Era um novo começo, uma oportunidade de reescrever sua narrativa. A conversa com Daniel a fez perceber que, apesar das dificuldades, ainda havia esperança. Mesmo que não soubesse o que o futuro reservava, agora ela estava disposta a explorar seu próprio caminho, livre de medos e dúvidas. Depois de sua conversa sincera com Daniel, Ana sentiu-se como se uma nova luz estivesse iluminando seu caminho. O peso das decisões que precisava tomar agora parecia um pouco mais leve. Ela estava determinada a explorar suas opções e a reivindicar a liberdade de escolher o que era melhor para si mesma. A vida que levava não precisava ser a única realidade possível. Nos dias seguintes, Ana começou a se dedicar a si mesma. Levantava-se mais cedo, praticava yoga e dedicava tempo à meditação. Essa nova rotina trouxe uma sensação de clareza e foco. À medida que se tornava mais consciente de suas emoções, começou a entender melhor o que realmente desejava. Durante um desses momentos de reflexão, Ana decidiu fazer uma lista das coisas que a faziam feliz. Ela escreveu sobre sua paixão pela pintura, o gosto por cozinhar, as caminhadas na natureza e a alegria que sentia ao passar tempo com Lucas. A cada item que adicionava à lista, sentia-se mais empoderada. Era hora de trazer essas paixões de volta à sua vida. Em uma tarde ensolarada, Ana decidiu que era hora de reacender seu amor pela pintura. Ela organizou seus materiais de arte e se sentou em seu pequeno estúdio em casa. A luz suave filtrava-se pela janela, criando um ambiente acolhedor. Com um pincel em mãos, começou a trabalhar em uma tela em branco, permitindo que suas emoções se transformassem em cores e formas. A cada pincelada, ela se sentia mais viva e conectada a si mesma. Enquanto isso, Carlos tentava se aproximar dela.
Ele estava mais presente e tentava ajudar em casa, mas Ana ainda sentia a sombra da traição pairando entre eles. A cada gesto de bondade, havia um eco do que aconteceu, um lembrete constante de que a confiança estava quebrada. Ana sabia que precisava ser honesta consigo mesma e com Carlos sobre como se sentia. Uma noite, enquanto Lucas estava dormindo, Ana decidiu ter uma conversa franca com Carlos. Eles se sentaram à mesa da cozinha, e Ana respirou fundo. Carlos, precisamos conversar. Eu sei que você está tentando se redimir, e eu realmente aprecio isso, mas eu não posso continuar assim sem expressar como me sinto. Carlos a olhou com preocupação. Eu entendo, Ana. O que você quer dizer? Eu não posso simplesmente esquecer o que aconteceu. A traição que você cometeu deixou uma marca em mim. Eu ainda estou lidando com isso. Quero que você saiba que estou tentando me abrir, mas a confiança não se reconstrói da noite para o dia. Carlos assentiu, a expressão de remorso em seu rosto. Eu realmente sinto muito pelo que fiz. Se eu pudesse voltar no tempo e mudar isso, eu faria. Estou disposto a fazer o que for preciso para consertar as coisas entre nós. Isso é o que me preocupa, Ana disse, sua voz firme. Você pode fazer tudo isso, mas eu preciso que você entenda que eu também preciso de espaço para decidir o que quero. Não é justo que eu me sinta pressionada a perdoar ou a seguir em frente rapidamente. A conversa fluiu com honestidade, e Ana sentiu um peso se dissipar. Carlos, embora triste, aceitou suas palavras. Eu respeito isso, Ana. Quero que você se sinta livre para fazer suas escolhas. Vou dar o tempo que você precisa. Nos dias que se seguiram, Ana começou a explorar a ideia de realmente redescobrir sua identidade. As sessões de pintura tornaram-se seu refúgio, um lugar onde ela podia expressar tudo o que sentia. E, ao mesmo tempo, ela continuou se encontrando com Daniel, compartilhando risadas e momentos leves. Essa nova amizade estava se transformando em algo importante, e Ana não conseguia evitar a atração que sentia por ele. Certa tarde, enquanto caminhava pelo parque, Ana percebeu que não apenas estava redescobrindo sua paixão pela arte, mas também estava se permitindo ser vulnerável com Daniel. A liberdade de escolher sua própria jornada a fez perceber que as decisões não precisavam ser feitas sob pressão. A vida era uma série de possibilidades, e ela estava disposta a explorar cada uma delas. O futuro ainda era incerto, mas Ana se sentia mais forte e mais clara em sua visão. E, acima de tudo, estava determinada a viver uma vida que fosse verdadeira para ela, sem se deixar levar pelos medos ou pelas expectativas dos outros. Essa nova perspectiva enchia de esperança, e ela sabia que cada passo dado em direção à liberdade era um passo em direção à felicidade. O vento fresco da manhã soprou pelas janelas abertas enquanto Ana se preparava para mais um dia de autoexploração e cura. Desde que começou a pintar novamente, sua alma parecia florescer. Contudo, a vida não permitia que ela se distraísse por muito tempo, e o passado, como sempre, estava prestes a lançar uma sombra sobre seu progresso. Certa manhã, enquanto organizava seu estúdio, Ana encontrou uma caixa empoeirada que não via há anos. Curiosa, decidiu abri-la. Dentro, havia uma coleção de cartas antigas, fotos de momentos felizes, mas também registros de seu relacionamento com Carlos, antes das turbulências. Com cada carta que lia, Ana se sentiu como se estivesse revivendo emoções que acreditava ter deixado para trás. A nostalgia misturou-se à tristeza, lembrando-a de como tudo parecia perfeito em um passado não muito distante. Enquanto as lembranças envolviam, seu telefone vibrou, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Carlos. Podemos conversar? Preciso de você. As palavras ecoaram em sua mente, e uma sensação de ansiedade se instalou. Ela sabia que essa conversa poderia ser crucial para o que estava por vir. Ana hesitou, mas decidiu que não podia fugir do confronto. Claro, vamos nos encontrar mais tarde, respondeu. Após algumas horas de expectativa e nervosismo, o encontro estava marcado para o café da esquina onde costumavam ir juntos. A atmosfera do lugar trazia memórias que ela lutava para processar. Quando chegou ao café, Carlos já estava lá, seu olhar demonstrando uma mistura de ansiedade e esperança.
Eles se cumprimentaram com um breve sorriso, mas a tensão era palpável. Sentaram-se em uma mesa no canto, e a conversa logo tomou um rumo sério. Ana, eu tenho refletido muito sobre nossas vidas, começou Carlos. Sinto que preciso ser honesto com você. Não só sobre o que aconteceu, mas sobre o que sinto agora. Ana o olhou atentamente, pronta para ouvir. Estou ouvindo. Eu percebo que, em todos esses anos, eu estava tão concentrado em ser o marido perfeito que me perdi de vista. Depois da traição, percebi que, embora tenha cometido um erro terrível, também perdi a capacidade de me conectar com você. Eu sinto falta de nós, do que éramos, e do que podemos ser novamente. Suas palavras tocaram Ana, mas a dor do passado ainda era muito recente. Carlos, eu entendo que você esteja refletindo, mas isso não apaga o que aconteceu. Eu estou tentando encontrar um caminho que me faça feliz. E ainda não sei se isso inclui você. Carlos abaixou a cabeça, a decepção evidente em seu rosto. Eu não estou pedindo para que tudo volte ao normal imediatamente. Só quero que você saiba que estou aqui disposto a trabalhar em nós. Mesmo que demore, quero ser melhor. Ana sentiu o peso de suas palavras e a verdade nelas. Mas, ao mesmo tempo, a imagem de Daniel surgiu em sua mente, uma presença que a fazia sentir-se leve e valorizada. Carlos, eu aprecio seu desejo de melhorar. Mas eu preciso de espaço para descobrir quem sou sem você. Sinto que, enquanto estiver em um relacionamento que não me faz feliz, não poderei realmente me encontrar. Carlos assentiu, a tristeza em seus olhos. Eu entendo, Ana. Você merece isso. Só espero que um dia possamos nos reconectar de uma maneira saudável. Ao sair do café, Ana sentiu uma mistura de alívio e tristeza. A conversa não foi fácil, mas também não foi um fechamento definitivo. Era uma etapa do processo, e, enquanto caminhava, a brisa suave lhe lembrava de que estava no caminho certo. Estava permitindo-se sentir, processar e escolher sua própria liberdade. Nos dias seguintes, Ana decidiu se afastar de Carlos, dedicando mais tempo a si mesma e ao seu relacionamento com Daniel. Essa nova amizade estava crescendo em um espaço seguro, onde não havia pressões. Daniel a encorajava a explorar seus sentimentos e a não ter medo de ser verdadeira. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhava com Daniel pelo parque, Ana se sentiu mais viva do que nunca. As flores estavam desabrochando, e a beleza ao seu redor parecia refletir sua transformação interna. Daniel virou-se para ela, um sorriso em seu rosto. Você está radiante, Ana. O que está acontecendo? Estou finalmente começando a me sentir livre. A conversa com Carlos foi difícil, mas eu sabia que precisava fazer isso. Estou aprendendo que a liberdade de escolher o meu caminho é o que realmente importa. Daniel sorriu, um olhar de compreensão em seu rosto. É um passo corajoso. Você merece todo o amor e felicidade que o mundo pode oferecer. Ana sorriu de volta, grata por ter alguém como Daniel ao seu lado. A jornada de autodescoberta estava apenas começando, mas agora ela tinha a coragem de enfrentá-la. A liberdade que buscava era mais do que um conceito, era uma escolha, e ela estava determinada a escolher a si mesma.